Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos então começar a nossa segunda aula, em que nós iremos falar um pouco sobre a importância da conservação dos recursos genéticos, pensando, na nossa disciplina de melhoramento genético vegetal, tá bom? Vamos lá? Bom, é importante nós lembrarmos que nós tivemos o início da agricultura, há 10 mil anos atrás. Nós vimos na aula passada que nesse início da agricultura a gente começou selecionando, tá, as plantas de alguma forma. Inicialmente nós tivemos aquela seleção empírica, sem ter aquele conhecimento, mas mais pelo bom senso, e isso foi modificando a arquitetura das plantas. E aí nós chamamos isso de síndrome da domesticação. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo muito clássico, que é o milho. Nós temos o ancestral do milho, que é o teossinte. Então o milho ele vem das regiões do México. Então no início a planta de milho, que era uma planta selvagem, era uma planta com muitas hastes, era uma planta que tinha as espigas muito pequenininhas, os grãos pequenos, era uma planta de pequeno porte. Com a síndrome da domesticação, a gente alterou essa planta totalmente, a sua arquitetura, espigas muito maiores, grãos, uma quantidade maior, de grãos em cada espiga. Então isso é a síndrome da domesticação. Então vamos pensar, aqui nós vamos ter características que, com o passar do tempo, que o homem vai selecionando, e vai ocorrendo a síndrome da domesticação, a quantidade de plantas assim vai diminuindo com o passar do tempo. E a gente vai tendo mais plantas com as características do interesse do homem, Então, a conservação desse recurso também é importante, dessas plantas ancestrais. Então, na síndrome da domesticação, algumas características importantes dessas plantas modernas foram a perda de dispersão das sementes, que era uma característica, a dispersão da semente era muito mais fácil e facilitada, porque o objetivo da planta é ter descendentes, passar os seus genes para as futuras gerações. Então, as sementes eram dispersas muito mais facilmente, só que para nós, que precisávamos dessas sementes para comer, esses grãos, é ruim, porque a gente quer que o grão fique, no local onde ele tem que estar para a gente poder depois consumir, não que ele seja disperso, que caia tudo no solo. Então, perda da deiscência é exatamente isso, a possibilidade do fruto abrir para que essas sementes sejam dispersas, então você perde isso, o fruto permanece fechado, o aumento do tamanho dos grãos, quebra de dormências e patenocarpia, que é a possibilidade da obtenção de frutos sem necessariamente ter cruzamentos. Então aqui vem, por exemplo, frutos que não têm sementes e que para a planta é péssimo, mas que para nós, dependendo da espécie, é interessante. Por exemplo, uma melancia sem semente. Não é bom? Uma uva sem semente. Mas para a planta, se a gente fosse pensar originalmente, não seria interessante, evolutivamente. Então, a síndrome da domesticação veio alterar toda essa arquitetura, morfologia e botânica até da própria planta. É importante lembrarmos que hoje nós temos cerca de 300 mil espécies vegetais que são descritas na literatura. Entretanto, utilizadas na alimentação humana é muito restrito, só temos 300 plantas. E mais ainda se a gente for pensar que 76% do volume total do que nós nos alimentamos, isso globalmente, são 8 espécies. Então existe uma vulnerabilidade muito grande, porque se acontecer alguma coisa, uma catástrofe, enfim, uma alteração climática enorme, a base alimentar mundial é muito pequena. Então arroz, trigo, cana, milho, sorgo, soja, batata doce, batata são as bases da alimentação mundial. Bom, nós vimos então que a base da alimentação global é muito restrita. Então, para que a gente possa ter uma segurança alimentar até para o nosso futuro, é importantíssimo nós termos essa conservação, caracterização e o uso racional desses recursos genéticos, certo? Então, essa biodiversidade, a manutenção dessa biodiversidade, a conservação é muito importante. Bom, quando nós falamos de variedades locais,
E o que seria isso, né? Então, as variedades locais são aquelas variedades que vêm dos locais onde possivelmente aquela espécie surgiu, onde ela evoluiu, onde teve o início da síndrome da domesticação dessa espécie. Então, as variedades locais e esses países locais que possuem essas espécies é onde a gente vai ter a maior variabilidade genética que ali existe, certo? Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui. Nós temos as pimentas e o milho, que são espécies que vieram originalmente do México. Então, possivelmente no México, é o local onde a gente vai observar uma maior variabilidade de pimentas diferentes, de cores diferentes, intensidades de ardência diferente, assim como os milhos também. No México, nós vamos encontrar maior variabilidade genética dentro da espécie de milho. Então, tamanhos diferentes, cores diferentes, certo? Então, é interessante nós lembrarmos que dentro dessas variedades locais é onde nós temos o maior número de genes de interesse para o cultivo tradicional, o menor custo energético de produção e uma adaptabilidade maior ao ambiente. Então, pode ser que aqui, por exemplo, vamos considerar o milho. Dentro dessas variedades locais, podem ser que tenham variedades em que o milho é pequeno. A espiga, produtivamente, se a gente for pensar na questão de produção para mercado, enfim, não seria interessante. Mas pode ser uma espécie mais rústica que tem uma determinada tolerância ou resistência a um determinado patógeno. Então, aqui o custo energético de produção é menor porque são plantas mais rústicas, que tem uma alta adaptabilidade àquele local onde ela está, por causa que evolutivamente ela sempre esteve ali. Então, ela foi se adaptando. Então, pode ser que para os padrões de cultivares comerciais, algumas plantas não sejam interessantes, mas elas possuem genes muito especiais para outras características que podem ser usadas em programas de melhoramento. As variedades modernas, em contrapartida, elas têm uma alta uniformidade, que não é observada nas variedades locais. Então, se eu olho um milho comercial, uma soja, eu olho no campo, todo mundo na mesma altura, o desenvolvimento fisiológico bem igual. Então, existe uma uniformidade, uma alta produtividade. Mas também nós temos um alto custo energético de produção, porque precisam de um manejo muito adequado. Aquela adaptabilidade que a espécie rústica tem, que se desenvolve em qualquer situação, as variedades modernas não possuem, certo? E pode ser que ocorra uma suscetibilidade maior a uma determinada doença, ok? E aí que é preocupante. E por isso que a conservação dos recursos genéticos é tão importante. Um exemplo que eu quis trazer para vocês, que eu acho importante para ilustrar, é a grande fome da Irlanda. O que acontece? Quando nós falamos sobre a grande fome da Irlanda, a gente tem que lembrar da produção de batata. A batata, originalmente, ela é da região peruana, tá? Então, no Peru, que é o centro de origem da batata, e também o centro de diversidade da batata, nós vamos entender certinho esses conceitos daqui a pouco, é onde nós temos a maior variabilidade genética, maior frequência de alelos diferentes, maior pool gênico dentro da espécie batata. Então, aqui nós vamos ter uma grande variabilidade de formas, sabores, cores. E o que acontece? Quando nós tivemos a colonização e a descoberta do Peru, alguns exemplares de batatas foram levados para a Irlanda, né, para a região europeia aqui, e se desenvolveu muito bem lá, por causa do clima, certo? De ser frio, úmido. Mas o que acontece? Lá, a batata é uma espécie de propagação assexuada, propagação vegetativa, então através dos tubérculos. O que nós tínhamos, na verdade, nos campos da Irlanda? Um monte de clone de batata, que produzia muito, mas que eram o quê? Suscetíveis e uniformes. Até que ocorreu a chamada requeima da batata, que é causada por um fungo chamado de Phytophthora infestans, e que vai causando uma necrose na parte apical da batata. A batata acaba morrendo e nós temos o quê? Um apodrecimento dos tubérculos.
Infelizmente, nós tivemos a chamada Grande Fome na Irlanda, que foi onde 20% da população morreu, porque não tinha batata para comer, que era a base alimentar. Então, aqui é um exemplo de o que a uniformidade pode causar quando nós temos uma condição nova, né, no campo, por exemplo, adversa. Pode causar um grande desastre, tá? Então, o que acontece? O que é importante nós lembrarmos da nossa aula aqui? Que a conservação do recurso genético, então, no momento que eu tenho, que a gente vai ver hoje, bancos de germoplasma, a gente conserva essa variabilidade de alguma forma. Aqui eu tenho riqueza, eu tenho genes importantes, que não podem ser perdidos. E que possibilita, né, que esses genes possam ser cruzados com uma batata que tem uma característica interessante, mas é suscetível. Então, por exemplo, aqui eu posso ter um gene de resistência a essa doença fúngica, mas batatas que não têm um sabor muito bom. E aí eu posso realizar programas de melhoramento cruzando para que eu possa ter uma batata saborosa, porém, e que também seja resistente a uma determinada doença, certo? Então aqui eu trouxe, por exemplo, um exemplo da Embrapa Hortaliças, que tem um projeto de pesquisa que seleciona batatas resistentes à murcha bacteriana, mas com características desejáveis para a indústria e para a mesa, que é exatamente isso, é você juntar as duas coisas. Mas para isso, eu preciso de alguma forma guardar este recurso genético. Então, quando eu preservo a variabilidade de alguma forma, e é tão bonito ver isso, né? Eu conservo recursos genéticos. Eu conservo possibilidade de voltar aqui se caso aconteça alguma coisa. E eu preciso de uma nova característica. Pensando nisso, nós tivemos a contribuição do biólogo Nikolai Vavilov. O Vavilov, que foi um biólogo russo, tá? Ele, percebendo essa necessidade de conservar recursos caso ocorresse uma fome, ele começou expedições coletando no mundo inteiro grãos, sementes, plantas, o que fosse possível, tubérculos. Então, ele fez mais de 115 expedições no mundo todo coletando esse material. Ele teve mais de 370 mil materiais que foram armazenados na Rússia. Infelizmente, o Vavilov ele foi preso por questões políticas, né, no momento, pensando que ele era um pesquisador que ele concordava com as ideias mendelianas. Então, existia toda uma teoria de conspiração por causa do governo de Stalin no momento, e ele acabou sendo preso. E, ironicamente, né, de forma, digamos assim, muito trágica, ele acabou morrendo de fome na prisão. Então, um pesquisador que sempre se preocupou em evitar a fome mundial através da conservação dos grãos e das sementes e das plantas, porque ele sabia quanto era importante essa conservação, acabou morrendo faminto. Mas um dos legados do Vavilov, além dessa grande coleção de sementes, foi que ele começou a falar dos chamados centros de origem. Como ele fez as expedições mundo afora, durante os seus anos de trabalho científico, ele pôde perceber que nós temos 8 centros de origem espalhados no mundo, ou seja, os locais onde possivelmente nós tivemos o início e a evolução de determinadas espécies vegetais, certo? Aqui eu trouxe para vocês os 8 centros. Nós temos o centro chinês, o indo-malaio, o asiático, o do Oriente, o africano, o mediterrâneo, no México e aqui também na América Latina, certo? Os 8 centros de origem das espécies. Quando nós falamos em centro de origem, a gente tem que lembrar de alguns conceitos. A gente tem o centro de origem da espécie e o centro de diversidade da espécie, que podem coincidir ou não. O centro de origem é o local de provável origem daquela determinada espécie onde ela começou a evoluir. O centro de diversidade já está dizendo, é o local onde eu tenho maior variabilidade dessa espécie. Eles podem coincidir ou não. Pode ser que o centro de origem daquela espécie tenha se extinguido, e aí ela acabou migrando e o centro de diversidade é em outro local, certo? Quando nós falamos em centro de diversidade, a gente ainda pode ter 2 tipos diferentes que foram ilustrados. O primário
que é o local onde ocorreu a domesticação. Então, a gente tem o centro de origem, onde a planta originou-se e começou a evoluir. Aí ela migrou, por exemplo, e começou a ser domesticada em outro local, tá? Então, ela começou a se domesticar e começou a ter uma variabilidade maior ali. Só que o centro de diversidade primário, ele também tem ainda espécies ancestrais. O centro de diversidade secundário, ele tem uma grande variabilidade da espécie domesticada, mas ele não tem mais ancestrais selvagens, certo? E por que é importante nós sabermos esses conceitos de centro de origem? Por que eu preciso saber disso, né? Porque quando eu sei que um determinado local é um centro de origem, um centro de diversidade daquela espécie, eu vou me preocupar em preservá-lo ou em coletar material naquele local, porque eu sei que aquele lugar é o local onde eu vou ter a maior variabilidade daquela determinada espécie. Então, é um local onde eu sei que eu tenho que preservar, porque ali existe uma riqueza muito grande. E também de melhoramento. Onde que eu vou coletar material se eu quero, por exemplo, procurar um gene para uma nova doença que surgiu, por exemplo, numa determinada cultura? Então, é lá no centro de diversidade. Então, dentro dos programas de melhoramento, também é muito importante nós sabermos os locais de origem de determinadas espécies, tá? Então, nós temos, por exemplo, pesquisas, universidades, centros de pesquisa, revistas especializadas que somente trabalham com a parte de conservação de recursos genéticos, ok? E por que é importante nós preservarmos essas sementes em locais específicos? Nós temos esse cuidado, porque com o passar do tempo, o homem começou o quê? A domesticar aquelas espécies. Então, com o passar do tempo, a gente vai tendo modificações das frequências alélicas. E pode ser que se eu não preservo as minhas espécies ancestrais, elas vão se perdendo e vão diminuindo a frequência dessas plantas, diminuindo essas frequências de alelo, até que eu posso perder esse gene, por exemplo. Então, eu posso ter uma redução da variabilidade, que é chamada de erosão genética. Então, está dizendo, eu estou fazendo uma erosão, eu estou diminuindo variabilidade. E isso é ruim para a sustentabilidade da agropecuária, porque eu posso estar perdendo genes que são importantes no futuro, em programas de melhoramento, tá? Então, uma das ações para que a gente evite essa erosão é a formação dos chamados bancos de germoplasma, um banco de material genético. Existem algumas formas de conservar as espécies. Principalmente, a gente pode ter a conservação in situ, que é no próprio local onde essa espécie evoluiu, onde ela ocorreu. Então, a gente não tira a espécie dali, a gente preserva aquele local, tá? Outra opção que é muito usada e que caracteriza os bancos de germoplasma é a conservação ex situ. Então, aqui é in situ, já está dizendo, é no local. A ex situ está dizendo, é fora. Então, eu vou conservar em bancos de germoplasma exemplares que são representativos daquela espécie. E aí pode ser formas diferentes que a gente vai tratar daqui a pouquinho. E tem outra forma também que eu trouxe para vocês, que é o on-farm, que é quando eu preservo aquelas espécies nas comunidades locais. Comunidades indígenas, quilombolas, que tem aquele saber que vem de gerações. Então, a gente mantém naquele local aquelas espécies digamos assim, as comunidades que as utilizam. Dentro do banco de germoplasma, eu posso ter uma infinidade de acessos. Eu posso ter cultivares que estão sendo usados atualmente ou não. Eu posso ter variedades, por exemplo, primitivas de ancestrais. Posso ter parentais selvagens. Posso ter até cultivares novas que vieram de mutação, enfim. Então, os acessos, que são esses exemplares, dentro de um banco de germoplasma, é uma infinidade de possibilidades. A conservação in situ, que é no local onde a espécie evoluiu, ela é importante porque ela permite que as espécies continuem a evoluir. Existem espécies que precisam daquele local, animais que vivem ali precisam daquela espécie, então ela continua seus processos evolutivos. Quando eu retiro essa planta e eu coloco, por exemplo, em um outro local, eu estou interrompendo o processo evolutivo natural dela, tá? A conservação in situ também é importante porque eu posso favorecer a proteção, manutenção e conservação das espécies vegetais, né, dos selvagens e os seus parentes.
e oferece uma maior segurança para a conservação das chamadas sementes recalcitrantes. Então, existem algumas espécies, por exemplo, abacate, manga, cacau, em que a semente eu não posso armazenar, por exemplo, numa geladeira. Ela perde o seu potencial germinativo. Isso são as chamadas sementes recalcitrantes. São sementes que quando, por exemplo, eu seco a semente ou eu armazeno a semente numa temperatura baixa, ela perde potencial de germinação. Aí, nesse caso, a gente tem que usar outra estratégia, que normalmente é tentar manter a planta no local onde ela existe, tá? Conservação em campo, porque não tem como eu conservar a semente daquela planta. Então, a conservação in situ, basicamente, vão ser o quê? Áreas protegidas, parques, reservas naturais, certo? Então, cada bioma, nós temos os nossos parques naturais, por exemplo, no nosso país, que são importantíssimos para a conservação in situ de várias espécies. Aí, quando a gente fala de conservação ex situ, já é o que? Eu vou conservar fora do seu habitat. Então, eu vou conservar uma porção representativa da biodiversidade, certo? E aí, a forma como eu posso preservar vai ser diversa. Mas, normalmente, a conservação ex situ, ela vem através dos bancos de germoplasma, que são bancos que eu conservo material genético para um uso naquele momento da pesquisa ou para longo prazo, para um uso futuro, caso haja necessidade. Nós podemos ter dois tipos de coleções. A coleção base é aquela coleção em que eu tenho acessos que são conservados. Acessos podem ser o quê? Vamos então falar. Acesso seria, por exemplo, sementes. Então, eu vou conservar as sementes por um longo período. Então, elas vão estar dessecadas, então, com 4 a 6% de umidade, a menos 18 graus, menos 20 graus, por um longo período e não vai ficar mexendo ali. Então, é a coleção base. Nós podemos ter as coleções ativas, já está dizendo aquilo que é manipulado, é utilizado, vai ser intercambiado, vai ser usado pelo pesquisador. Então, já é uma coleção que eu vou utilizar a curto prazo. Então, já os bancos ativos de germoplasma. Então, o banco de germoplasma, ele se caracteriza não só por conservar, mas existe toda uma pesquisa ali. Eu posso caracterizar o material, eu coleto, eu posso fazer intercâmbio entre universidades, entre centros de pesquisa, vou caracterizar, vou inspecionar, vou regenerar, vou multiplicar aquilo ali. Por quê? Porque aquilo é uma riqueza, é um banco de alelos, certo? Então, é a diversidade genética que ali existe. Quando eu trabalho com intercâmbio de material, que eu coloquei aqui para vocês, que é você trocar este material, pode ser no próprio país ou até no outro país. Por exemplo, eu quero trazer uma semente de fora para eu usar num projeto de melhoramento, ou eu vou intercambiar, vou mandar um material para fora do país. Aí eu tenho que ter um cuidado maior, principalmente de quarentena, para não levar uma doença ou trazer uma doença nova para aquele local. Mas é possível sim você fazer esse intercâmbio. Como é que eu conservo então essas sementes? Como é que eu conservo esse material nesses bancos ativos de germoplasma? Eu posso conservar as sementes por longo prazo, como a gente já viu quando é a coleção base, em câmaras frias a menos 20 graus. Quando é um banco ativo, eu posso conservar a uma temperatura um pouco maior, tá? A 5 graus. Para espécies, como eu vou mostrar para vocês, que não possuem tantas sementes, como a propagação vegetativa, eu posso fazer a conservação via cultura de tecidos. Posso também, dependendo do material, fazer a chamada criopreservação, que é a preservação em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. Ou, para plantas que são sementes recalcitrantes, aí eu posso fazer a conservação a campo, né, a planta ali. Então, normalmente, o que é importante, por que é importante conservar sementes e dar preferência à conservação das sementes? Porque eu consigo conservar por um período maior, sem precisar de tanta manutenção e por um espaço menor. Então, num espaço menor, eu consigo ter muito mais exemplares e acessos ali guardados, do que, por exemplo, uma cultura de tecidos ou uma espécie que tem que ser mantida a campo. Aí eu tenho que ter uma manutenção maior, né, do material.
Para espécies de propagação vegetativa ou assexuada que não tem semente, por exemplo, como eu trouxe mandioca, batata, a gente usa então a cultura de tecidos ou a criopreservação. Mas aí a manutenção desse material, né, os subcultivos ali é maior. Então aqui eu vou ter que ter uma pessoa especializada para trocar esse meio de cultura, para manter, né, essas plantas vivas. Eu trouxe para vocês como uma informação que nós temos um silo global que existe em Svalbard, na Noruega. Esse silo global, que foi construído em 2008, ele tem espécies, né, sementes, acessos, como podemos dizer, né, mais tecnicamente, do mundo todo, tá? Ele tem atualmente mais de 1 milhão de sementes que estão armazenadas nesse silo global. Então, isso daí é a Arca de Noé das plantas. Caso aconteça uma catástrofe, enfim, um aquecimento global muito, digamos assim, intenso, condições climáticas adversas, esse local consegue manter a menos 18 graus todos esses acessos, essas sementes que aí existem, que vieram do mundo inteiro. Ele tem uma capacidade para 4,5 milhões, né, de sementes. Então, mostrando a estrutura interna desse silo global, o que acontece? O silo ele fica embaixo do gelo, realmente. Então, isso daqui é uma proteção, certo? Para que, mesmo que aconteça, por exemplo, um aquecimento global ou algo que aqueça, né, o nosso planeta, ainda essa camada de gelo consegue manter essas sementes a baixa temperatura. Então, aqui é tudo organizadinho, catalogado, e vem sementes do mundo todo, inclusive do nosso país também, que vão chegando e vão sendo armazenadas como uma forma realmente de preservação desse recurso que é preciosíssimo. No Brasil, o principal local onde nós temos uma coleção muito grande, né, um banco ativo de germoplasma bem, digamos assim, significativo, é na Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia no Senagem, em Brasília, tá? Lá eles têm mais de 350 mil acessos, né, de diversas culturas e também materiais em propagação vegetativa em cultivo in vitro, certo? No Brasil, nós temos mais de 300, né, 383 bancos ativos de germoplasma, certo? Sendo que muitos estão em unidades da Embrapa. Então, de acordo com a unidade da Embrapa que nós temos, eu não vou detalhar aqui, nós vamos ter alguns bancos ativos de germoplasma considerando espécies daquela localidade. Então, isso é muito importante para a pesquisa científica. E o mais interessante, obviamente, pode ocorrer o intercâmbio desse material. Caso, por exemplo, você esteja realizando uma pesquisa científica e você precisa de um material que não tem no país, você precisa intercambiar, você pode entrar, né, na rede de informação de recursos de germoplasma. Então, vamos ver aqui, só um minutinho. Então, você entra na rede e você acessando, né, a rede, você consegue escolher se você quer coleção animal, vegetal ou de micro-organismos, e aí você consegue acessar de acordo com a espécie, quais são, né, no mundo inteiro, bancos ativos de germoplasma que podem, às vezes, fazer esse intercâmbio de material. Então, isso normalmente acontece entre instituições de pesquisa, né, universidades que estão desenvolvendo uma pesquisa com uma espécie vegetal, ou animal, ou de micro-organismos, né? Bom, então, para a gente finalizar nossa aula, vamos fazer um exercício de fixação? E aí eu dou uma revisada em tudo que nós vimos na aula de hoje, certo? Vamos mudar aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Dadas as seguintes afirmativas sobre bancos de germoplasma. O que é um banco de germoplasma? 1. Unidade conservadora de material genético de uso imediato ou com potencial para uso futuro. Exatamente isso. Então, material genético, como eu digo, riqueza. E eu posso usar tanto para o uso imediato como para uma coisa futura, caso haja necessidade. Pode ser classificado como bancos base ou bancos ativos? Exatamente isso. Nós podemos ter o banco base, que é aquele que fica ali paradinho, conservado a baixa temperatura, não vai ficar mexendo. Tem as replicatas. E tem os ativos, que são aqueles onde eu vou utilizar na pesquisa, no intercâmbio, vou caracterizar, enfim, é aquele que o pesquisador vai estar usando com mais recorrência. O
O banco de germoplasma, ele é utilizado somente para conservação in situ, né? A gente já viu que a conservação in situ é aquela conservação no local onde a planta evoluiu. Então, aqui não está correto. Por quê? Porque o banco de germoplasma ele é usado para conservação ex situ, que é fora do local onde aquela planta evoluiu. Um banco de germoplasma deve conter baixa variabilidade genética para cada acesso? Errado também. Ele tem que ter um máximo de variabilidade genética. Então, se eu estou trabalhando com trigo, aqueles bancos de germoplasma de trigo, eu vou ter o maior número, né, de espécies, de cultivares, de plantas ancestrais, de espécies rústicas, enfim, selvagens, daquela determinada espécie, do trigo. Então, o máximo de sementes diferentes que eu puder armazenar, certo? Então, a alternativa correta vai ser a alternativa E, em que apenas o 1 e o 2 estão corretos, que esses dois aqui estão errados, tá bom? Bom, finalizamos nossa aulinha. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Até a aula que vem. Lembrando aqui, só um detalhinho, não sei se todo mundo vai chegar até essa parte, mas eu aviso nos grupos. Dê uma olhadinha na videoaula que eu vou colocar explicando como que vai funcionar os nossos seminários sobre origem e origem das plantas cultivadas, tá bom? Dê uma olhadinha lá. Tchau!